ser humano é muito maior do que um simples problema ou do que qualquer aparente dificuldade que a vida lhe apresente, por mais complexa que esta se lhe afigure. Deus não o limita em qualquer tempo ou lugar na eternidade. Portanto, precisa se convencer de que pode e deve ser tudo o que, por amor, decida realizar para a conquista da paz íntima e, assim, concorrer para a harmonia do universo, isto é, esmerar-se na construção de tudo o que for para o seu bem e para o bem de todos e de tudo à sua volta. Caminhar com as próprias luzes é condição insofismável e intransferível das leis que regem o progresso material e supervisionam a evolução espiritual. Não consta nos estatutos das leis que regem o processo encarnatório que seja procedente anda às escuras, ou seja, ignorar o caminho percorrido ou a percorrer. Portanto, é fundamental que cada ser gerencie as potências que lhe são inerentes, com as quais a elaboração do presente, a reconstrução do passado e a edificação do futuro tornar-se-ão perfeitamente realizáveis. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Esse é um momento único que, na realidade, já aconteceu em alguma dimensão. Só está acontecendo na terceira dimensão agora, nós sabemos disso. E como velhos amigos, nós vamos trocar ideias. Porque se trocarmos ideias, todos nós sairemos daqui mais enriquecidos. Se dividir apenas algo material, se fosse possível, se eu tivesse vários pães, eu poderia dar um para cada um, e talvez iria para casa sem nenhum, ou com o que sobrasse na bolsa. E ideia sempre sai duplicada no mínimo. Eu entro com as minhas, você com as suas, e eu saio com as duas, e você também. A gente sai mais enriquecidos. Eu costumo fazer um trato antes de começar qualquer estudo, e a primeira cláusula do contrato, já que você entende bastante de leis, né? Um pouquinho, só um pouquinho, é que não acredite em nada do que eu disser. A segunda, se possível, nos permitir falar muita coisa de pouca coisa. Então a gente reduz o foco para poder entrar um pouco mais na toca do coelho. A terceira, que eu gostaria de colocar mais um ponto no conto de alguém, que eu também sou um ser imortal e quero acrescentar alguma coisa, já que Joana sempre está acrescentando, principalmente em André Luiz, não sei se vocês já observaram. André Luiz, do átomo primitivo até o homem, 1 bilhão e 500 milhões de anos. Evolução em 2 mundos, a obra. Joana de Ângeles, só o corpo físico tem quase 4 bilhões de anos, e o espírito tem quase a idade do universo. Um pouquinho diferente, né? Na obra Encontro com a Paz e a Saúde. André Luiz, o nosso sistema nervoso começou nos crustáceos, nos leitos oceânicos. Joana de Ângeles começou na seiva das algas verdes, a mesmo nos leitos oceânicos. Então a gente vai erguendo véus. E o último,
Eu gostaria muito de falar de coisas profundas com simplicidade, mas ainda não consigo como eu gostaria. Agora, de coisas simples com profundidade, eu me esforço, para que a gente não fique apenas na superfície. Se vocês concordarem, pode ser. Então veja, a intenção com esses livros é o ser humano se conhecer, saber não só do que ele é constituído, mas como ele funciona, como consertar e aprender a andar com as próprias luzes, que é a frase mais adequada. Porque foi Jesus que disse que somos deuses, que o reino de Deus está dentro de nós, e para mim é um decreto: farão coisas maiores do que agora faço. E eu não encontrei nenhum lugar na Bíblia que ele curou com a sombra dele. Já viu? Sua fé te curou, a gente sabe. Mas os discípulos passavam perto da multidão e a sombra deles levantava a multidão dolorida. Isso está na Bíblia, está no Novo Testamento. Então parece que foi um fenômeno um pouco maior do que o que ele fizera. Por isso que ele falou: farão coisas maiores do que agora faço. Até porque ele fez o mínimo. Porque a maioria não quis ouvir o que ele tinha a dizer, não é verdade? E se formos observar esse reino de Deus que está dentro de nós, é o que chamamos de Evangelho. O Evangelho não é a Bíblia. A Bíblia é o livro que fala do... Será que fala do Evangelho? A parte do Velho Testamento é um livro histórico. Tem ensinos fantásticos. No Novo Testamento fala muita coisa dos ensinos. Mas o que é Evangelho para vocês? Para Joana de Ângeles é força, vitalidade e vida. Está na obra Espírito e Vida. Para Emmanuel, ele não está aqui, nem acolá, como ele fala, mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos refúgios da nossa consciência e de nosso coração. E uma das coisas que a gente queria entender é o que é Evangelho. A gente fez um tripé. O que é? Para que serve? Como usar? E termina com exercícios de como colocar isso na prática. Porque eu fui começando a observar situações, porque falam muito de reencarnação, não falam? Se você reencarnar, você voltou como um todo, não voltou? E eu não consigo ainda conceber isso e vocês vão me ajudar. Num dado momento, João Batista batiza Jesus, não batiza? Alguém não assume o comando a partir dali? Os céus não se abriu? O chamado Espírito Santo não assumiu o comando a partir dali? Vários teólogos, a começar por Carlos Torres Pastorino, já ouviram falar desse moço? Para mim, um dos maiores teólogos do último século. Na obra Sabedoria do Evangelho, ele narra: Jesus não é o Cristo. O Cristo é uma coisa, Jesus é outra coisa, embora seja uma fração do Cristo. Ramatiz também, na obra Sublime Peregrino, fala a mesma coisa. Jesus é o enviado, o mensageiro, o Cristo é o governador supremo do planeta Terra. E é muito simples você chegar a essa conclusão. Para Ramatiz, ele gastou 7.000 anos no processo encarnatório para vestir uma roupa como a nossa, porque eu não consigo mensurar onde ele estava. Quem ficou no comando do planeta? Esses 7.000 anos. Por isso que nós vemos na própria obra de Kardec
no Livro dos Espíritos, na questão 605A, o espírito ao encarnar no corpo do homem, ele não disse reencarnar no corpo do homem. E depois afirmou que o homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus, o Deus que criou o corpo. Se a menor célula do corpo se mover, o espírito sabe. Eu sou a alma, ainda não sei 100% como uma célula funciona, nem do que ela é constituída totalmente. Você sabe? Se o espírito sabe de tudo isso, eu sou alguma coisa, mas não sou ele, porque eu estou no corpo e às vezes mais estragando o corpo do que ajudando na sua promoção. E Paulo de Tarso foi taxativo: enquanto esse corpo corruptível não transformar-se em incorruptível, a gente não para desse ir e vir, quase que obrigatório se a gente quiser evoluir. E a gente vai pensando outras realidades. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, se todos os encarnados, Kardec não disse se todos os reencarnados, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesma o Evangelho e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios. Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Logo na questão 455. Eles afastam a alma do corpo, num processo que à época chamaram de sonambulismo. A alma olha para um lado, vê o seu corpo, olha para o outro, vê o seu espírito. E os laços que os unem, no plural. Se eu estou olhando o meu corpo e vendo o meu espírito, tem alguma coisa que não encaixa, não tem? Tem um laço, que nós chamamos de perispírito, que liga a alma ao seu corpo, mais outro que liga ela à sua consciência. E nós sabemos que Leon Denis tem uma história bem interessante, mas ainda quero uma informação com Kardec. Alguém já leu a Revista Espírita? O artigo chama o sono do espírito. E nesta lição está no artigo da Revista Espírita de 1864, caso alguém queira lá conferir, 1866, no mês de junho. Então chama-se o sono do espírito. O Dr. Calais, quando encarnado, ele curava os pacientes buscando a causa do desequilíbrio físico na conduta moral do indivíduo. Se ele mudasse a moral, sarava o corpo. Mas como tudo morre para renascer, um dia ele morre fisicamente. E conforme está no artigo, ele segue curando almas na velocidade do pensamento. Eu até brinco, imagina o Dr. Calais na fila do SUS. Porque eu já cheguei lá, minha receita estava pronta, o cara nem me viu no passado. E de repente ele se vê fora daquele corpo, que ele já estava com o corpo perispiritual, que a gente fala. Mas ele se vê fora daquele corpo, dentro de uma sala, conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta e eles respondem. E quando eles responderam, ele percebeu que estava respondendo para ele próprio. Eram as outras vivências deles. Se fosse reencarnação, não tinha esse povo. Ele é a soma das suas vivências, não seria assim? Tem outra obra, que é de Leon Denis, que eu comecei a falar, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala que o que está encarnado é uma diminuta fração.
E o restante não está aqui no corpo. E você pode acessar esse restante. E o que eu aprendi para escrever os livros foi acessar esse restante. Ele fala que é o livro oculto em nós. São nossas próprias memórias. Então eu converso comigo mesmo, se assim podemos dizer, com vários eus. Quando foi para o primeiro livro, eu vi 4 eu, tudo parecidinho, da mesma consciência, do mesmo todo. Se assim não fosse, tem alguma coisa maluca na obra de Leon Denis. Porque ele foi, antes de ser Leon Denis, Jerônimo de Praga. Só que ele fala que Jerônimo de Praga foi o seu mentor durante 50 anos. Se fosse reencarnação, não tinha como ser isso. Agora, se é encarnação uma fração, eu posso pegar um galhinho da minha árvore e fazer uma outra árvore. Eu posso pegar uma semente e fazer uma outra árvore. Eu posso fazer uma parceria com você e fazermos uma enxertia, não podemos? Aí você fala, mas pode mais de um espírito animar um só corpo? Foi Jesus que começou com esse negócio, não foi? Quem és tu? Legião. Somos muitos. E o corpo era único, não era? Então isso não é novo. E se assim é, tem uma outra obra interessante chamada Universo e Vida. E quem editou foi a Federação Espírita Brasileira. Não é qualquer editora. Eles são responsáveis tecnicamente por coordenar esse ensino no país. E Hernani Santana foi o autor dessa obra, ou é o autor. E ele fala que Jacó, Moisés, Elias e João Batista é o mesmo espírito em 4 etapas. Se fosse reencarnação, Jacó reencarnou como Moisés. Então ele não existe mais, existe? Moisés reencarnou como Elias. Só existe Elias, se for reencarnação. Elias reencarna como João Batista. Isso está textualmente na Bíblia, no Novo Testamento. Que João Batista é o Elias que voltou. Mas Jesus não conversou no Monte Tabor com Moisés e Elias separados? Os discípulos não testemunharam que ele estava falando com Moisés e Elias? Isso está na Bíblia. Deu para entender essa maluquice? Vocês não têm que acreditar em nada, nós combinamos, não foi? No Espiritismo nós acreditamos que tudo cresce e tudo evolui. Se tudo cresce e evolui, é tudo. A lagartixa de hoje será um homem amanhã. Não seria justo pensar assim, já que tudo cresce? Porque se só o homem evolui como espírito, o que será? Que esperança que o animal tem? Só vai servir o homem e pronto? Que esperança o vegetal tem se ele não evolui, se fosse assim? Mas se é tudo, se tudo cresce e evolui, onde está a tecnologia da lagartixa que sabe fazer um rabo novo em pouco mais de uma semana? Você sabe disso, não sabe? Se você pisar no rabinho dela, para não perder a vida, ela te entrega o rabinho e cai fora de você, porque ela sabe fazer outro. Assim como a outra, parece a lagartixa, mas é salamandra, que consegue fazer uma perninha nova, também em pouco mais de uma semana. Aquele caranguejo marinho com aquelas pinças que a gente chama de puãs, ele sabe fazer outra melhor do que a que você arrancar. Se a gente já foi tudo isso, porque tem vegetais que cicatriza com uma facilidade fantástica. Tem um serzinho chamado plateuminte. Lembra? Parece uma lesminha, não parece?
Você corta ele no meio, ele não se dá o trabalho, ele vira 2. Você corta ele em 4, ele vira 4. Isso é clonagem. E as nossas células fazem o quê? Elas não se clonam? De acordo com o material que vai chegando, elas vão se duplicando. Se a gente sabe tudo isso, não seria só acessar? Será que foi isso que ele disse? A sua fé? Porque fé é conhecimento. Então, fé, a base da própria fé é o conhecimento daquilo que você está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, você acreditou em alguém que te disse alguma coisa. E aí seria fé cega. Agora, se é uma fé raciocinada, você entende. Se eu soltar esse copo, o que acontece? Certo? Isso é fé. Quer mudar o assunto? Eu estou falando tudo isso por quê? Porque hoje eu vi também um pequeno videozinho, às vezes já chegaram para vocês no WhatsApp ou no Instagram. Um médico cientista falando, Bruno, uma criança adotiva, se eu sou pai e tenho a predisposição para o câncer, ela herda de mim a predisposição, mesmo sendo meu filho adotivo. Predisposição. Não é obrigação de passar pela situação. Como é isso? E câncer não é algo físico, o seu bacilo ou o vírus psíquico. Segundo Ramatiz e Pietro Baldi, é um vírus psíquico que a gente cria com mágoa, ressentimento, tristeza, angústia, várias frustrações. A gente vai acumulando e quando criamos esse elemento ou ativamos, se é uma predisposição, ele já está. Ele fala que o vírus não é um gene que vem com defeito. Então é algo que está na criatura. Porque se eu pegar a Alicia e estiver meio fora do prumo, eu posso deixar a Alicia desaprumadinha. Não posso? Posso, Alicia. Você fica com o vento virado, como a gente fala na roça. Mas se eu tiver harmonizadinho, Alicia, você pode estar meio doentinha, você fica bem. Tá bem. Você está entendendo? Não é com maldade. Ela ficou com vergonha. Não, não vou mexer mais, não vou falar mais. Então a criança tem a facilidade de absorver o nosso campo. Não, era só brincadeirinha, Alice. Não era de verdade, não. E às vezes a gente não consegue restabelecer o equilíbrio. Depois eu explico o que aconteceu. E a gente não consegue restabelecer o equilíbrio, que às vezes vamos buscar um médico. E alguém consegue curar o quebranto? O chamado vento virado, a espinhela caída com remédio? Vocês já viram alguém que consiga isso? A erisipela, não sara. Só com a chamada benzição, ou quer falar que é o passe, aí vocês ficam à vontade. Então, quando entendemos que esse ser que nós ficamos apavorados, chamado câncer, que ele é esse bacilo psíquico que pode estar na predisposição de alguém ou está aqui no meu universo, se eu perder o equilíbrio, que às vezes uma família desequilibra e o campo da criança desequilibra, não é verdade? Não tem câncer em crianças recém-nascidas? E se as células perdem o equilíbrio, esse serzinho entra e desmonta a célula.
e faz uma combinação com ela, já que se ela está em desequilíbrio, ela perdeu o comando do próprio ser que a conduz, porque ela desarmonizou-se, desindividualizou-se. Ela volta a ser uma célula primitiva e ele interage com ela e os dois se combinam, aí forma a célula cancerígena que não obedece o dono. Aí ela começa a carreira solo. E só tem um meio para restabelecer isso, e não é com quimioterapia, nem com radioterapia, nem com qualquer medicação. Somente a mudança do indivíduo, que começaria pelo auto perdão e culminaria com o alto amor. Vocês perceberam o que aconteceu quando eu olhei para a Alicia? Ela é médium. Quem estava com ela? Nós estamos aqui sozinhos? E às vezes esses seres, mesmo fora do corpo, ainda não querem ouvir o que precisa ouvir. Então quem manifestou não era pela Alicia, mas foi por uma outra pessoa, porque quando nós estamos estudando, todos os seres que estão conectados conosco estão recebendo as vibrações deste momento. Não importa onde estão, se desencarnados ou não. Todos recebem. E o que eu quero dizer é que ela é um espírito imortal. E por menor que seja, ela viu os unicórnios de fato. O tempo todo eles estão comigo, as fadinhas, os gnomos, duendes e etc. Eles existem. Eu os vejo. Agora, se alguém não quiser ver, só que eles fazem parte do nosso corpo. São fadinhas que organizam as moléculas da água no nosso corpo. Por mais maluco que isso possa parecer, pelo menos um filme tem. Vocês já ouviram Branca de Neve e o Caçador? O cervo era o quê? Amontoado de fadinhas? Parece borboletas, mas eram fadinhas. Não parecia um só ser, porque eram o rei ali da floresta, daquela... A soma de várias moléculas não compõe uma célula? De vários átomos não compõe uma molécula? Kardec conversou com esses serzinhos que fazia os átomos, que fabricava os átomos e desmontava os átomos. Isso está na obra de Kardec. Ele não conheceu apenas o espírito que gerenciava as flores, as fragrâncias, os sabores dos alimentos, os odores. Ele foi até conversar com seres que construíam um átomo e ao mesmo tempo desmontavam o átomo no processo evolutivo. Se assim não fosse, os moços que deram continuidade, acho que a maioria deles estão malucos. Porque primeiro foi Camilo Flammarion dizendo que dentro de uma gota d'água com mais de 9 trilhões de moléculas, tem seres com 1/1000 de milímetro. Só que ele já tem músculo, instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção. E com a força de um cavalo a galope, ele já está perseguindo a sua presa, o seu almoço nos abismos de uma gota d'água. Deu para imaginar isso? E às vezes a gente toma água e não percebe. Só que Leon Denis entrou um pouquinho mais na toca do coelho e fala que dentro de um átomo tem esses seres e se comporta como parasitas. E mesmo na época deles, nasceu em 1816 um moço chamado Anthony Béchamp. E em 1813 um outro chamado Claude Bernard. E em 1818 Louis Pasteur. Já ouviram falar de Louis Pasteur? Ele acreditava que eram os vírus, os micróbios, as bactérias, os vermes que criavam as doenças.
E passou a vida inteira criando remédio, vacina, para matar esse povo. E Claude Bernard desafiou ele dizendo: isso não é verdade. O que adoece é o ambiente e não esses pequeninos. E Béchamp foi mais longe, falou: quem cria o que adoece é o próprio paciente, que cria os vírus psíquicos, esses vibriões. Os demais, que nós chamamos de vírus, micróbios, vermes, eles foram criados para sustentar o corpo, eles formam mais de 90% da massa do corpo físico. E a medicina de Hipócrates, que é o pai, pelo menos considerado o pai dessa medicina acadêmica, não essa daqui, mas a medicina de verdade, ele sabia disso. Ele sabia que a cura estava em nós. E o máximo que ele disse que seu alimento seja seu medicamento. Dr. Calais também não receitava medicamento, receitava mudança moral. Parece que Jesus também, que era o chefe deles, vai e não peques mais, que era a condição para permanecer saudável. No leito de morte, Louis Pasteur admitiu: Bernard estava com a verdade. Não são esses seres que geram as doenças. Somos nós, de acordo com o nosso comportamento, e ele se revolta contra nós, conforme está na obra de Ramatiz. Eu até coloquei aqui no segundo livro. E é isso que chamamos de enfermidade. E aí nós temos uma febre, tomamos um antitérmico. O que acontece quando tomamos um antitérmico? Curou ou paralisou? Vocês querem saber o que faz um simples antibiótico? Eu tenho na minha memória extracelular aqui uma informação. Literalmente é extracelular, não é? A obra de Pietro Baldi chamada Problemas Atuais. Ele fala outras coisas e depois fala: além disso, o antibiótico é um tóxico para o organismo. Vocês tudo estão sentados, estão respirando fundo? Tanto que paralisa todos os elementos químicos. Então, paralisou todos os elementos químicos, físicos, histológicos, secretivos, nervosos, magnéticos, que a natureza tinha preparado para curar o próprio corpo. Eu assustei com isso. Aí nós pensamos que está curando o corpo tomando antibiótico. Não seria mais fácil fortalecer o sistema imunológico? A própria ciência provou isso. Tem experimento científico que comprova que alegria, gratidão, esperança, amor, apreço fortalece o sistema imune em mais de 300.000 vezes. O corpo venceria qualquer situação sem precisar medicação. Mas não acredite em mim, nós combinamos, não foi? O trato? Porque nós estamos pensando ultimamente, quanto mais remédio eles criam, mais doença tem. Tem alguma coisa que não está encaixando. Enquanto nós vemos médicos que nunca vacinaram seus filhos e eles nunca adoeceram. Já ouviu falar de algum, né, Bruno? Já. Lá em Cuiabá, né, vocês não lembram? E não é só lá, nós descobrimos já vários. Então eles fortalecem com alimentação saudável, com boas músicas. Faz igual o Fernando, o Bruno e a Fernanda, um negocinho quadradinho que tinha aqui, tira, às vezes se não der para jogar fora, a gente doar, a gente fica preocupado, né? Porque a gente, nem para o inimigo, às vezes, porque não é a televisão, é o que a gente vai ver. Porque hoje visitamos uma pessoa com câncer. Chegamos lá e estava muito alto, porque está com dificuldade auditiva.
numa TV, que se espremer sai sangue. Será que sara do câncer? A doutora Mayra fez o que ela chama de dieta mental. Ela é cirurgiã vascular. Tinha uma senhora que daqui assim até na ponta do pé, ferida, com mais de 30 anos e não sarava. Carne viva. 4 semanas a mulher sarou sem medicação. Só de deixar de ver televisão, oração, mudar a alimentação, fazer meditação, pôr o pezinho no chão, tomar banho de sol, ter o cuidado na hora do banho, na hora de tomar água, na hora da refeição e tal. Se assim não fosse, Divaldo enlouqueceu. Alguém conhece Divaldo Pereira Franco? Já ouviram falar? É a maior biblioteca viva do planeta. Ele ganhou esse prêmio. Só que ele psicografou uma obra de Joana de Ângeles e ela fala que tem um médico dentro do corpo e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. Basta o pensamento seguro, a fé, colocar em ação. E não é só ele. André Luiz já havia dito em Evolução em Dois Mundos que temos na mente uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, que é o nosso próprio pensamento contínuo. Será que estamos à beira do poço morrendo de sede? Porque nós já estamos com quase 30 anos sem medicação, com exceção de 2 situações que passamos. E quanto mais ficamos sem, mais o nosso corpo fica forte. Mais ele usa a sua imunidade natural. Não estamos falando mal da medicina. Ela também é de Deus. Só que agora tem um moço chamado Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele está deixando a medicina puramente materialista, que cria os remédios para fabricar doenças, e está investindo em quem cura o corpo de fato, que é o espírito. E está conseguindo verdadeiras proezas. E ele chega a falar assim: não se cria um coração sem a força do espírito. A medicina acadêmica não acredita no espírito. E ele sabe que esse espírito é o único que pode curar o corpo. Numa simples reunião mediúnica, você manifesta algo, você pensa que é teu ou de um morto, que a gente fala um desencarnado. Só que ele fala, não, você está manifestando o mesmo desequilíbrio de todos os presentes e de todos que estão naquela mesma frequência. Às vezes, como ele manifestou lá, ele citou uma situação, a ironia. Ironia é um ser. E ele falando, pode ser o melindre, pode ser a mágoa, pode ser um sentimento. E conversa-se com esse ser que é a soma de vários núcleos energéticos, com traumas, conflitos. E ele narra com toda a segurança, porque ele é doutor em psiquiatria. Ele é neurocirurgião, ele é professor de medicina. É um cientista que estuda a glândula pineal há várias décadas. E ele fala que quando você trata o médium, seja ele médico da passividade ou não, se ele tem problemas psiquiátricos, ele sara, porque trata esses núcleos onde estão os traumas. E ele está fazendo isso. Falou que ela não dá mais as respostas que ele buscava. Não satisfaz, mas e ele está buscando em outras fronteiras. Já foi para outros países que já estão usando outras técnicas, a chamada medicina
alternativa, ou está dando outro nome, integrativa agora, porque existe várias possibilidades, porque na época que desvirtuaram a medicina, o que estava em foco era a homeopatia. Eles fecharam mais de 100 universidades que davam curso de homeopatia, porque aqueles mestres não estavam interessados no dinheiro do paciente, estavam interessados em curá-lo. A medicina chinesa trata o ser na sua totalidade. Você sabe a capacidade de um médico que estuda a medicina chinesa? Ele toca no seu pulso e faz uma leitura do seu ser. Fala tudo o que está acontecendo no seu corpo só com um toque. No seu psíquico emocional e até na parte moral e consciencial. E sabe o que está fazendo. Uma médica de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que estudou medicina no Hospital das Clínicas, já faz parte de uma universidade. Depois estudou e depois trabalhou no Hospital das Clínicas, melhor dizendo, mas ele faz parte. Ela trouxe mais de 10.000 crianças ao mundo. Quantas cesáreas ela fez? Nenhuma. Oh, Deus não errou o projeto. Está aqui a Fernanda, está aqui o Bruno. Eles acreditaram nisso e trouxe a Alicia de parto natural. Porque Deus não errou o projeto. Você dá um medinho, né, Bruno? Porque ele começou a ver dentro do organismo dela o que estava acontecendo. Assim como a Valéria e o Alessandro, em São Paulo, também preparou e concebeu a Narayane em casa. Só que tudo conectado com o hospital, com os médicos, com o SAMU. Se não conseguisse até o momento X, no caso deles foram 13 horas de parto. Se desse 14 não conseguiu, para o hospital. Vocês já pegaram o bonde andando, com certeza a experiência de lá refletiu aqui, né? Porque está interligada, porque isso é um fato, porque a psicóloga e terapeuta Delmar Franco, ela fez um experimento dentro do Instituto Evoluir, que é onde ela trabalha. Aqueles quebra-cabeça de 5, 10 mil peças, pôs um grupo para resolver, que levou mais de 6 horas. Ela queria provar uma tese. No outro dia, outro grupo que não conhecia esse grupo, noutra sala, só que com a diferença. Colocou um dos elementos que conseguiu conseguiu montar o quebra-cabeça com os demais. Só que lendo um livro, ele não tinha direito de desviar a atenção, ele tinha que ler e explicar para ela o que ele entendeu. Ele não podia em momento algum nem olhar para os demais e nem interferir, nem mentalmente. Eles montaram o quebra-cabeça com 1h30. Ele só estava presente no ambiente. Por isso que o exemplo de um transforma o contexto. Transforma o contexto. A paz do mundo começa em nós. Então, o exemplo que vocês deram de fé, de coragem, está refletindo lá em Três Lagoas, porque a Aline já trouxe mais de 10 crianças com parto natural. Está pagando o preço, ele só não deixa ela entrar no hospital mais. Porque se entrar, a mulher pare sem fazer cesárea. E eles querem, infelizmente, a cesárea. E a medicina não foi feita para ser mercenária. Isso não é medicina. O médico, primeiro, ele faz o que o paciente determinar, ele que conduz. E tem todo um protocolo para conceber uma criança. E às vezes eles não obedecem nada. A criança nasce e já quer enfiar cotonete no nariz da criança, para quê? Essa violência. Nasce e quer dar palmada no bumbum da criança, para que isso? Nasce apanhando. Exato, já nasce apanhando.
e várias outras situações que não são desnecessárias. E a Aline fez um protocolo, exigiu que cumprisse, porque o primeiro ela não sabia, trouxe de cesárea. As outras duas, uma levou um tempinho maior, veio já de parto normal, e a terceira nasceu com um pouco mais de 10 minutos, quase sem dor. Então, o que nós queremos dizer com isso? Nós temos um conhecimento fantástico e parece que, aparentemente, esquecemos. Por que será que Richard Bach, autor do livro Fernão Capelo Gaivota, que deu origem a um filme, Messias Indeciso, que eu acho que ele escreveu para mim aquele livro. Você já leu? Não? Interessante. E ele fala, ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que nós sabemos. Para fazer é demonstrar que nós entendemos a coisa. Acessamos e Pestalozzi, e eu vou falar dele para homenagear o aniversariante de hoje, que hoje é aniversário de morte de Allan Kardec. Nasceu em 3 de outubro de 1804. Ele, como mestre, ele entrava dentro do aluno e trazia para fora a essência do aluno. É isso que chamamos educação. Fazer emergir do ser aquilo que ele já possui. O nosso ensino tem isso? Ou tem o que nós chamamos de doutrinação? Porque a criança é uma argila. Por isso que nós precisamos lutar para educarmos os nossos filhos, como em Três Lagoas tem um pai, as filhas deles não vai na escola. Ele as educa em casa, com tudo que ele pode dar à altura do que elas necessitam, e tem mais expertise do que qualquer outro que tem a mesma idade. Porque o que nós estamos vendo na universidade hoje, com raras exceções, e até com os próprios professores, tem umas coisas bem horrorosas. Que você vê uma criança, um adolescente que entra na universidade e depois sai com a cabeça totalmente desconfigurada. E em breves dias, o que nós chamamos de homeschooling vai ser normal. Antigamente não era assim? Ou muda-se esse método, ou nós vamos ver todo o nosso trabalho de gestação, educação de um filho até uma altura, ser perdido. E nós vamos perder os nossos filhos se não ficarmos atentos a isso. E eu vou parar e vocês podem questionar se tiver dúvida. Só fiz só a provocação. E agora, se não quer ir por esse caminho, esquece e vamos trocar ideias por mais um tempinho. Doutor Sérgio de São Paulo, né, Sebastião? Ele tem a Uniespírito, né? A Uniespírito, a Universidade do Espírito. E não é só isso, ele foi usado dentro da USP há mais de 20 anos, ele dá um curso de medicina e espiritualidade. Foi taxado como louco. É, maluco, mas o cara está mostrando por A mais B a que veio. Eu vim aprender com ele essa semana, eu não sabia que o coração nascia do cérebro. Você sabia? Eles nascem juntos e o cérebro, como uma flor que abre, aí o coração desce. Eu não sabia disso. Depois eu mando para vocês o vídeo que ele fala disso. Que ele mostra o cérebro, espiritualidade, o cérebro e o coração, parece, as três coisas. É uma máquina perfeita. Eu vi a live dele com o Dr. Paulo César Frutuoso, né? Do Rio, né? Exato. Os dois. E o Haroldo Dutra Dias também
né? Você viu? Eles estão se unindo, né? Paulo César Frutuoso, oncologista, espírita, 40 anos trabalhando com espíritos materializados, médicos, que construíam uma válvula cardíaca assim do nada e transplantava no paciente e dava aquela para o outro examinar se ele estava fazendo um truque ou 40 anos, materializando órgãos, curando câncer e etc, etc. E uma das obras dele é a outra face da medicina, quer dizer, essa medicina que está aí cuida dos efeitos. Eu tomei um anti-inflamatório para o meu joelho. Eu fazia artes marciais e houve uma distensão. Eu tive ideias suicidas. Eu fui ver a bula, está lá, ideias suicidas. Quase que eu desisti da vida pelo efeito de um medicamento. Eu não estou falando que vocês não tomem, mas o chazinho da minha avó, aquele suador que dava quando a gente ficava com febre, com gripe, funcionava. As garrafadas? As garrafadas. Eu não entendia, dava uma hemorragia numa vaca, às vezes até em gente. Minha mãe benzia, sarava na hora, estancava o sangue. Às vezes a gente caía, esfolava, ela soprava. Hoje a gente... O beijo, ela beijava ou soprava. Hoje a gente sabe do sopro curador. Sim. Então a Alícia foi a médium que possibilitou o atendimento de quase todos nós e de uma infinidade de seres que não eram unicórnios exatamente, nem fadinhas, dentro da mesma frequência de nossas necessidades. Porque num simples estudo Kardec falava que isso acontecia. Que nós nos ajudamos entre nós, ajudamos seres mais necessitados do que nós e somos auxiliados por seres mais evoluídos do que nós, num simples estudo. Mas agora é a vez de vocês, eu já falei demais pelo meu tamanho. Ficou confuso? Quer que esclareça alguma coisa? A intenção é vocês se interessar em acessar o que já está dentro de vocês. Porque eu mostrei a foto do menininho da UTI. O que nós fizemos foi acessar a consciência dele, lembrar a ele que ele, espírito, ele que fez o corpo, ele estava deixando o corpo morrer. Falei, você pode consertar, foi você que fez. E os seus pais têm toda uma expectativa, eles investiram em vocês, estão apreensivos, está com mais de 30 dias na UTI e não reagem. Aí foi quando ele falou, diga a eles que eu vencerei todos os obstáculos, porque nós permitimos que ele percebesse o tamanho do amor dos pais, o que ele iria perder. Vencerei todos os obstáculos e em breve dia estarei com eles. E está. Sebastião, e os resgates, os karmas, como que fica numa situação dessa? Vamos supor, se esse bebê, do que a gente lê, né? Meu bebê veio e os pais perderam, então os pais tinham que passar por isso. E tem todo, uma coisa divina nisso também. Então eu queria saber do divino com essa consciência, com o nosso karma, com a nossa missão, com o nosso propósito. Sei que tem o livre-arbítrio, que tudo pode ser mudado, tudo pode ser alterado, mas a gente tem uma essência, assim, nessa nova encarnação, né? Não falando mais em reencarnação, porque eu acredito claramente nisso, ficou muito claro isso que você falou. Sei lá, tinha uma nuvem na minha cabeça. Então, mas essa é a minha dúvida agora. Então vamos lá. O moço chamava-se Alamar Regis. Alguém conhece esse moço? Anilva. Ele foi o responsável por trazer o espiritismo para a TV. Começou a TV via satélite na época. Apanhou como um condenado, para fazer isso. Ele presenciou na Mansão do Caminho, onde o Divaldo Pereira Franco tem a sua obra, com Joana de Ângeles, a troca de espírito entre a concepção e o nascimento.
e nós sabemos que pode trocar do nascimento a qualquer idade, porque Chico Xavier conhecia adulto que tinha trocado o espírito. Que seriam essas personalidades, nossas Exato, personalidades. isso. Então vamos lá. Quem escreveu o primeiro livro não foi o matuto, o que trabalhou na roça, que foi horticultor, vaqueiro, etc., nem o motorista, nem o tratorista, etc. Foi uma troca de personalidade, troca de comando. Quem escreveu o segundo livro, quem me conhece, sabe que não foi quem escreveu o primeiro. Pode ver a maneira da escrita, é totalmente diferente. E quem vai escrever o terceiro não é o que está aqui falando com vocês agora. Já está em transição, mas não é. Então veja, a lei não é de punição. Então se eu tenho uma crença limitante, como no meu caso, eu nasci com várias doenças congênitas e nenhuma existe mais. Só os olhos, que eu já estava com 5 graus, está com menos de 1. Por não ser de punição, você troca uma letrinha na palavra karma para calma. Só troca o R pelo L e dá muito certo. Porque se eu não fiz ou fiz algo que não foi satisfatório, Deus não está me obrigando. Você precisa do conhecimento para crescer. E você não tirou as notas lá no final do ano, como no meu caso, primeiro ano primário, eu só tirei 4,5. Então não deu para passar para o segundo ano. E nós mudamos de onde tinha escola para onde não tinha, e não tive mais a oportunidade. Hoje eu sei por quê. Porque iriam entulhar a minha mente um ser que vem da roça sem conhecimento. Hoje eu não estaria aqui falando com vocês, com certeza. Eu já tinha o conhecimento, era só acessar. Então, quando você está diante de uma situação como desse ser que nasceu prematuro, se a consciência que está no comando for encorajada com palavras amorosas, como Kardec nos ensina a fazer isso, ele fala, evoque o espírito do indivíduo. E com palavras bem conduzidas, amorosas, leve-o à conscientização. Se está pisando na bola, leve-o ao arrependimento, à mudança de direção. Então, se tem gente com habilidade, não precisa ser como muitas situações. Vou dar só um caso que aconteceu conosco em Três Lagoas. E quem estudava conosco era um professor de medicina. Não perdia nada, com todo respeito, para o Dr. Sérgio Felipe. Porque àquela altura eu já tinha mais de 30 cursos acadêmicos. Ele ocupou a cadeira de medicina por 45 anos. Só que chegou uma aluna de medicina que tinha uma dor nos ossos que doía até trincar o osso. E disseram para ela que era karma. Que ela tinha que sofrer porque ela usou mal a medicina em outra etapa. Tentamos argumentar com a personalidade dona do corpo. Não, me disseram que era karma e eu quero pagar o meu karma. Falei, mas você já está estudando medicina, você pode pagar curando, salvando vidas. Se você matou vidas, salva vidas, e a lei é isso. É isso, Exato. o nosso propósito, né? E aí, ela foi para o Rio de Janeiro. Na próxima reunião, nós evocamos a consciência dela. Agora, não a personalidade, mas aquele povo que eu falei para vocês, que existe além do que está aqui. Ouviu, não pensa que acreditou de pronto, vou pensar. E deve ter consultado os universitários, os planos de cima, né, porque tem várias camadas de consciência, porque eu vi 4 minha, eu 1 abaixo de mim e 2 bem acima. O que estava acima, que me entregou o livro, você imagina a evolução, que eu ajoelhei e beijei os pés. Um ato instintivo. Na próxima reunião, que já era a terceira, aceito. A moça sarou. Eu não sei se ela sabe por que sarou, mas o comando aceitou mudar a crença limitante.
e não refletiu mais no corpo. Por isso que se trata nessas reuniões hoje de experimentação que o Dr. Sérgio está fazendo e que nós fizemos, ele chamava a gente de maluco, e para participar de uma reunião como essa, a pessoa tem que ter seriedade. Ela não pode faltar inventando desculpa. Ela precisa ser pontual, chegar de preferência 15 minutos antes do horário. Ela tem que ter uma frequência, ela tem que estudar, ela tem que se modificar. Do contrário, ela vai lá perturbar. E por falta dessa equipe, porque não queriam estudar, não queriam modificar, queriam o fenômeno. Aí nós paramos. E até hoje não conseguimos montar. Para o futuro, às vezes a gente monta, né? Lúcia, quem está disposto aí, Nilva, para o futuro a gente pode fazer juntar e fazer uma reunião terapêutica dessa. Se a lei não é de punição, se Jesus mostrou várias situações que poderia ser mudada, não poderia? E esse, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Nenhum dos dois. Como é isso? Nenhum dos dois. Você vai responder até a terceira geração. Como é isso? Quem é a sua terceira geração? Você tem filha, depois tem neto. Vamos supor que por uma infelicidade você já tem neto já? Que não dê tempo, você vai embora antes, você não pode voltar como seu neto? Aí fala, sou eu mesmo, meu avô, a minha avó. Até Cazuza gravou uma música com isso. Vocês lembram lá, Nabucodonosor? É uma música dele, é bem interessante. Eu fui o cavalo não sei o que, eu fui o advogado Agenor, hoje sou eu. E aí ele termina dizendo, agora eu acredito. Só que lá na época ele falou, reencarnação, porque eu sou o meu avô. Não sei qual maluco que escreveu a música, se foi ele mesmo, né? Mas veio isso. Então, quando nós desconhecemos, e agora está na Bíblia, certo? Nós, às vezes, perecemos por falta de conhecimento. É por falta de conhecimento meu povo pereceu. Então, o conhecimento nos liberta da ignorância. E a vivência dele nos liberta do sofrimento. Hoje, eles já estão trazendo a baila. Por mais que seja lá no Dr. House, mas uma mulher pode engravidar sozinha, sem precisar de homem. Fala, mas é maluco. Tem animais que faz isso, gente. Tem um animalzinho que parece uma ostra, só que de água doce. Ele lança o óvulo e lança o esperma depois. Ele tem os dois instrumentos. Tem vários. E agora, quando chega do homem, acha que se ficar só a mulher, a espécie vai ser extinta? Não. Por isso que quem começou a história foi a mulher. Não tem nada desse negócio de tirar a costela de Adão, que isso é papo furado. É a Eva africana lá que começou a história aqui, pelo menos no nosso planeta. Pelo menos o que é onde eles chegaram à conclusão. Porque a mulher pode fazer isso, o homem não pode. Ele não tem. Agora, sem essa que adormeceu o cabra, eu sei que tem clonagem, dá pra fazer. Mas não foi isso que aconteceu de fato. A nossa história está bem bagunçadinha, né? A gente acredita até que Tiradentes morreu, né? Não acredita? Tem até um feriado, não tem? Como que ele aparece 10 anos depois, o nome dele, num evento lá no estrangeiro? Matam indigente, porque o covarde fugiu. Né? A nossa história, vocês vão assustar. Agora prepara que o negócio está vindo à tona. E vai vir umas coisas cabeludas que... Mas as coisas vão ficar no prumo direitinho. Mas está vindo à tona e tudo de uma vez. E muito rápido. Não é possível mudar qualquer coisa. Nós podemos mudar em 100% o nosso projeto reencarnatório para melhor. Sim. Se mudar para pior, a gente vai se complicar. Então, interrompe. Isso está na Gênese com Allan Kardec, antes que eu me complique mais do que eu já estou.
Então seria misericórdia, né, um infarto fulminante, alguma coisa, para parar o cabra antes que ele se comprometa mais do que já está. Então isso é da lei. Então, seria a lei também, tipo, eu já li, não lembro onde, bem como estava colocado. A gente nunca regride. O que a gente é hoje, a gente é, e daqui para frente, sim, a gente só melhora. Porque vamos supor assim, eu fiz uma ruindade com você do nada, nossa, a Marina, regrediu, né? Ficou ruim. Não, não fiquei ruim. Eu sou ruim, tinha isso dentro de mim, era eu. Era o eu. Você só não sabia que tinha esse povo lá dentro de você. Exatamente, acho que tem muita coisa que pode acontecer na nossa vida que vai desperta uns sentimentos que a gente não sabe que existe. Mas eu tô falando da lei da evolução. Assim, a gente eu entendi. A gente é o que é, né? E só melhora. Vamos pensar. Ou a gente fica parado no tempo, não quer evoluir, mas também fica parado. E a questão da inércia, quando a pessoa não quer progredir? Isso, então acho que a gente só fica. Vamos analisar. Vocês não é obrigado a acreditar, não é verdade? Nós não combinamos? Mas tô acreditando. Então vamos lá. Fala aí. Se tem alguma coisa debaixo do tapete, se você não sabe, vou citar duas situações. A filha da jovem senhora estava morrendo afogada dentro da piscina, porque ela não sabia nadar. Só que mãe, para salvar o filho, ela nem pensa. Ela foi na direção, tirou a filha e voltou. A hora que ela voltou, ela viu que ela andou em cima da água. Ela não afundou. Quem fez isso? Nós sabemos que o nosso corpo é feito de elementais, das fadinhas, de um monte de gente pequenina que a gente não enxerga. Eles sabem neutralizar a força da gravidade. Eles fizeram isso na frente de Kardec, mostrando. Um duendezinho lá, eles queriam dar um flagra num cara que maltratava os funcionários dele. Leva umas peças de ouro lá, alguma coisa que eles sabem fazer, pega a sua joia e copia. E copia direitinho, porque ele sabe juntar os elementos da natureza e faz igualzinho, se for diamante, E Kardec falou, ele vai estar te esperando em tal lugar com as joias. E ele pensou que era meia dúzia de joias. Ele chegou, ele estava com um saco, quase o tamanho dele, porque os duendes são menorzinhos. Aí o Senhor se apiedou, né? Falou, deixa que eu levo o saco. Ele pegou com as duas mãos, não tirou o saco do chão. Ele tinha ouro maciço, um monte de coisa. E ele pegou com uma mão e pôs nas costas. Então o que aconteceu com a jovem senhora é isso. Como que acontece a outra, que o filho estava debaixo de um caminhão de 1,5 toneladas quase, 1.300 quilos para ser mais exato. Ergueu o caminhão com uma mão e tirou com a outra. Vários casos disso. Acho que nem Schwarzenegger, né? Quando ele era alterou. Você vê. Exato. Então, aonde estava essa força? Mas às vezes tem um leão também que morde nas pessoas que a gente não sabia onde estava, né? No ímpeto. Vamos ver se regride ou não. Regredir na forma, que é o mais resistente no nosso meio. Já que moralmente você pode regredir. Você conhece tantas pessoas que pareciam pessoas idôneas, dependendo, a pessoa começa a descer escada abaixo. Mas André Luiz, na sua obra, fala que eu posso deixar o meu corpo morrer por desleixo, e se eu continuar rebelde, eu perco o corpo espiritual também. E eu viro um ovoide. Quer dizer, na forma eu regredi. Como ovoide, eu vou animar átomos. Eu vou ter que voltar lá na origem da vida praticamente e refazer o caminho e conquistar todo o patrimônio que eu perdi. E tem várias obras. Quem já viu falar ou já leu O Inferno de Dante? Ranieri, O Abismo. Você vê seres lá, metade serpente, metade homem, né? Uns já em formato de árvores, outros em formato de rocha. Vai regredindo, sim, mas não é o espírito, a consciência, é a alma somente, aquela partezinha que encarnou. Só essa empresa foi a falência, não foi o patrimônio dele inteiro.
Dr. Antônio Hermílio de Moraes, ele tinha mais de 100 empresas, não tinha? Mas ele só uma faliu. Ele continuou, o empresário continuou com todo o seu patrimônio. Agora, aquela alma, aquele gerente fracassou. Então, foi só um fragmento, mas não a totalidade. O espírito, depois de estar individualizado, ele não regride de fato. Porque o patrimônio já está garantido, mas aquela sementinha da árvore que ele é, não vicejou. Tem sementes que não nascem. Outras nascem, fica aquela coisa xoxinha, não fica? E outras crescem, mas fica feinha em relação... Vamos dar um exemplo prático. Nós acreditamos hoje, por vários luminares que falam, que um dia um jovem, discípulo de outro jovem, e o discípulo chamava-se Platão, e o mestre chamava-se Sócrates. Mais tarde, o senhor Platão fracionou um pedacinho de si e reencarnou como o druida, que nós chamamos de Allan Kardec, já que nós estamos homenageando ele hoje. Mais tarde, um pouquinho, a fração desse druida encarnou como João o Evangelista. João Evangelista foi o único discípulo que morreu de velho, como a gente fala no popular aqui. E ele pregava o Evangelho para o fogo, para o ar, para os peixes, para os pássaros. Não conseguiu um estágio bem avançado, só que volta uma fração dele como Francisco, ou Francesco de Assis, ou Francisco de Assis. Num dado momento, o moço foi beberrão, prostituto, arruaceiro, fazia chacota com mendigo em praça pública, foi para a guerra. Para não morrer, ele deve ter dado alguns tirinhos lá, porque não se dá para imaginar. Voltou da guerra. Já que eu fiquei observando num filme que é o mais fiel, que fala, ele chama Francesco. Quer ver um filme mais fiel? Vai nesse, ele chama Francesco. Ele lia um livrinho. A hora ele dava uma olhadinha, a hora ele fechava, punha no bolsinho. Quando ele voltou para trabalhar com o pai, já queria dar as coisas do pai, mas não era dele. E o pai falou, é meu, você não pode dar o que é meu. Então ele entregou o que era dele. Como que depois acorda e vira o Francisco de Assis, que agora está assumindo a governadoria do planeta no processo de transição para a quinta dimensão? Imagina o tamanho disso. Depois um pedacinho volta como Jan Hus. Agora já mais arrumadinho, agora já acreditava na encarnação, foi queimado na cruz, ou melhor, na fogueira, para não negar o Cristo. Já deu uma aceleradinha. Depois, uma fração desse volta como Hippolyte Léon Denisard Rivail. E depois volta como Chico Xavier. Pode ver que cada um veio mais arrumadinho depois que deu um único ser. Agora imagina essa consciência, porque quem vai governar o planeta não é somente Francisco, é essa consciência de todas as vidas que ele foi. Porque senão o desavisado fala, mas como ele evoluiu tanto? Kardec falou, a soma dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? É preciso entender a alma do mundo como um conjunto de espíritos. O nosso corpo é feito de quê? De vários sistemas, mas se comporta como um. Vários órgãos, várias células, tecidos. É a soma de todos os encarnados e desencarnados, ainda Kardec, sobre a regência do Espírito-chefe que forma a alma do mundo. Nós somos as abelhas na edificação do favo. Ele, no mínimo, é a abelha rainha que está comandando. Ficou mais ou menos... Então, se vem um espírito e às vezes percebe que não dá conta do recado, troca-se dentro do mesmo ser o comando. Saulo, o que Saulo fazia em relação a Jesus? Perseguia, prendia e matava mesmo. E depois troca o comando, porque quem apareceu para ele foi o Cristo.
E não era o Cristo externo, era o Cristo dele. Se você for estudar o teólogo que eu falei, o Pastorino, ele vai mostrar que aquele Cristo era o dele. Trocou a personalidade. Tanto que ele perguntou: o que queres que eu te faça? Agora o outro: vá até Ananias que ele vai te abrir os olhos. Ananias é a mente, dentro do mesmo ser. Abrir os olhos, conhecimento. Quer dizer, você, como Saulo, você sabia, você era fiel à lei. Você acreditava que quem anda com arruaceiro, arruaceiro é. Porque falaram para ele que Jesus era um arruaceiro. Mas aí, e Saulo, nessa troca, ele não vai evoluir? Claro que evolui. Quem é que pilotou o meu carro de São Paulo até aqui? Foi o caminhoneiro que trabalhou para a Companhia Energética de São Paulo, que trabalhou no Exército, que trabalhou com máquina. Quem está dirigindo é o caminhoneiro, mas ele não sabe escrever livros. Na hora da palestra, o caminhoneiro fica na plateia, né? Aí entra o outro. Então ele evolui junto, certo? Então o Paulo não foi expulso. Ele era fiel. Ele era fiel. Então a missão dele terminou ali, mas ele fez direitinho. Então, ele era um oficial da lei. E agora, alguém que vai, ao invés de perseguir o Cristo, que vai defender, né, que vai proteger. Não foi fácil, porque no início ele tinha uma oratória fantástica, dominava quase todas as línguas, ele falava 5 minutos, assombrava o povo. Ananias tinha que ficar 1 hora explicando o que ele disse em 5 minutos. Tanto que no momento ele ora a Deus, fala: quando eu for falar do seu evangelho, e eu prefiro falar 5 palavras com sentidos, que alguém entenda o que eu estou falando, do que falar 1000 em línguas. Ficou mais ou menos? Sim. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Além de ele falar que é uma fração, a alma que estava no comando do corpo estava deixando o corpo morrer. Ela não sabia mais não alimentava-se mais adequadamente e não sabia, quando alimentava, absorver os nutrientes necessários ao corpo. Troca-se o comando e quem assume fala: nós, no plural, precisamos desse corpo. Então tinha mais. Ficou 4 anos consertando o corpo que a outra estragou. Eu falo, no mínimo ela fez um curso intensivo, ficou olhando como se dirigir, porque depois ele devolveu o comando. Só que antes de devolver o comando, manifestou uma que sabia mais do que as duas. E manifestou outra que não conhecia as 3. Tão infantil ainda, foi chamado de moleque. Ela brincava, mas não tinha noção daquelas outras 3 personagens que faziam parte do mesmo clã. Ficou mais ou menos... Nós temos recebido muitas pessoas questionando ou buscando uma ajuda porque tem na família uma criança autista, né? Que tem aumentado exponencialmente. Não sei se está tendo um diagnóstico errado, virou um modismo, mas percebe-se um comportamento diferente em muitas crianças, né? Professores que o digam. E eu tenho lido alguma coisa a respeito disso. O que você fala sobre isso? Porque houve pelo menos 4 classificações, né? Porque tem aquele mais leve, o porquê desse mais leve, o porquê daquele que não interage realmente, que se fecha como que se recusando a permanecer aqui. Aí tem aquela questão de um espírito mais evoluído que está chegando para auxiliar nesse processo de transição. Estou colocando aquilo que eu já ouvi. Alguns que estão chegando pela primeira vez no planeta Terra, é a primeira encarnação aqui. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Vamos começar com Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos. Ele começa, e depois no livro Reencarnação,
Ele fala de uma criança que com até os 3 anos era perfeitamente normal. Dos 4 aos 47 anos, aos 46 anos, melhor dizendo, ela ficou autista. Com 47 anos ela voltou a ser normal. Estranho, não é? Estava proferindo uma palestra no Rio de Janeiro há um tempo atrás e estava na primeira fileira um médico conceituadíssimo no Rio de Janeiro. Ele tinha o mais alto nível de autismo e estava ali sem nenhum traço de autismo. Então veja, em Três Lagoas foi nos visitar uma criança com autismo, veio aqui de Marília. Quase enlouquecia os pais e quase punha fogo na escola e também enlouquecendo os professores. Nós só demos um abraço, conversando com a consciência. Porque no caso da rebeldia, é os pais o meio que está impedindo da criança ser o que ela veio ser. Então, ele já quer interferir no destino. Eu creio que esse processo que Hermínio fala, eles já começaram a fazer plano para aquela criança. Ela falou, eu não vim fazer isso. Então, se vocês querem, eu estou fora desse negócio. Então, ela retraiu. Ficou alguém, fala que o secretário ficou ali cuidando do corpo, mas sem interação. Eu creio que quando os personagens saíram, ela voltou a ser normal, porque agora eles não impediam ela de fazer o que ela veio fazer. Então, o rebelde, o que dá mais trabalho é esse que os pais já começam a planejar, às vezes desde o ventre, o que ele vai ser. E não como facilitadores para encaminhá-los para que eles façam o que eles vieram fazer. Desde que seja um bom caráter, é o que mais interessa. Ele não precisa ser o dono do mundo no conhecimento, ou o bambambam do conhecimento. O segundo é aquele que é mais pacífico, mas é orgulhoso, já errou e teme errar outra vez. Se ele for encorajado, se alguém desde cedo perceber os traços e olhar no fundo do olho, que é a janela da alma, e encorajá-lo, ele sara rapidinho. Qualquer um deles sara se você olhar nos olhos, interagir e persistir. Se for o rebelde, ver se nós não estamos interferindo na vida dele. Se for o orgulhoso, encorajá-lo, falando que Deus não pune, não castiga, não obriga, não proíbe, não impõe. Ele não tem que se culpar pelo que já foi, nem se punir. Está aqui para fazer diferente. E foi Divaldo que falou do terceiro caso, que vem nos corpos, aparentemente com autismo, eles estão modificando o DNA desses corpos para o futuro. Que nós vamos mudar de 2 para 4 hélices e com a maior habilidade. Eu creio que aí já dá para fazer o rabinho novo, a perninha nova lá da... Assim, já ainda não dá, aí com essa informação já vai dar para reconstruir o corpo. Até agora a gente sabe desses 3 casos. Você falou 4, o outro ainda não... Que são seres que estão vindo, que estão encarnando aqui, de outros planetas. Esses seres é esse terceiro caso que o Divaldo fala. Eles estão arrumando material genético para que outros possam encarnar e vir como 2 crianças dos mesmos pais. Eu tenho um videozinho aqui se vocês quiserem. Uma com 5 aninhos, uma com 2 e pouco. Aquela criancinha não tem 3 anos. E a mãe morreu. E o pai perguntando, e agora? Como que a gente atende a mamãe? Olha, é fácil, é só mentalizar ela indo para o hospital, ela vai ser atendida. A alma velha da mamãe. Mas e como que ela volta? Aí constrói um corpo novo, aí vem uma alma nova, que é uma fração da velha. Quem ensinou isso a eles? Porque tudo que nós falamos aqui é mais ou menos isso. Menos de 3 anos, você vê. E a menina com menos de 3 anos é que ajudou ele a organizar as ideias. Não estava sabendo, é um corpo novo, é uma alma nova, e ela aí deixou entender que é uma fração da alma, mas a alma velha fica lá.
E isso ele deu conta. Ele falou, a alma velha continua lá. Agora vem uma alma nova com um corpo novo. Então, se o corpo não tem as condições para esses seres com a capacidade fantástica, principalmente intelectiva e às vezes até com valores morais, ele precisa ser adequado. Tem muitos espíritos que vêm e dão uma ajeitada, tem um aborto natural, a mãe, como aconteceu com a Aline, ela bagunçou com a cesariana o espaço, ela veio e deu uma ajustada, aí teve um aborto espontâneo. Ela ficou meio de ponta com Deus. Falei, não precisa ficar de ponta com Deus, que ela falou que só veio arrumar a bagunça aí e já está voltando. E voltou rapidinho. Por isso que ela está hoje conosco, ajudando, como um processo de gratidão. E depois, quem é que vai fazer o processo? O Lucas fazer a vasectomia ou ela fazer a laqueadura? Então, enquanto vocês não decidem, eu estou na fila. E veio a Isis. E aí eu falei, agora se não fechar a porta vai vir mais, porque já ficou fácil, né? Agora aí está aberto, né? Quantos? Ela falou? Vários, não falou? Tem muita gente que não quer trazer o povo, né? Isso vai... Então, dependendo dos pais, do preparo dos pais, já consegue construir esse novo corpo com a parceria entre pai, mãe e o próprio encarnante. Porque se os pais têm uma espiritualidade acima da média, têm uma educação, né, na área nutricional, tem todo um comportamento diferenciado, já fornece material de mais alto nível, aí ele não precisa fazer esse processo, já dá para fazer isso no processo encarnatório. Senão essas crianças não estariam nascendo. Um ou outro pai pode receber o autista com esse processo para ele arrumar naquele meio, naquela frequência, naquela família, naquela consanguinidade. Mas já tem pais, e são a maioria, eles falam. Agora eu não sei se eu falo o que precisa ser dito. Volta no tempo e veja quando se dava menos picadinhas nas crianças, quantos nasciam a cada 100 que era autista. E está indo de um jeito que daqui a pouco já estão falando que vai nascer um por um. Um autista, um saudável, por conta dos venenos que vão colocando nos corpos e complicando a vida. Se nós reorganizarmos, fizermos a nossa parte, não precisa passar por esse processo. Ele já tem um material de qualidade, o ambiente, etc. E qualquer autista pode ser curado. Tem um moço chamado Dr. Sérgio Thyssen. Você sabe? Ele evoca a consciência do autista e consegue recuperar 80%. Pelo menos eu ouvi isso numa palestra. Como é isso? Quer dizer, ele encoraja o espírito que está se acovardando, acalma aquele que está se rebelando, fala, eles estão pensando que você vai ser doutor, etc. Como lá em Três Lagoas, o filho, que era da época que obedecia aos pais, fez o curso de medicina que os pais queriam que ele fizesse. Só que eu falei, eu gosto de cuidar de boi. Mas já que o senhor quer, faça, fez. Está aqui o diploma. Agora eu estou indo para a roça lá, para a fazenda, cuidar dos bois. E foi. Se pelo menos desse aí da oportunidade de fazer veterinária, ia ajudar ele, mas não deu. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, a parceria. Nós estamos fazendo uma parceria, nós vamos aprender junto, nós vamos criar as condições e você já vem com o seu projeto, porque sabemos que tem. Nós vamos facilitar tudo que nós vamos te dar, meios para ser uma criatura honrada e etc. Vamos nos esforçar para dar o conhecimento que tiver ao nosso alcance, mas de preferência fazer eclodir o que ela já traz, que é o mais importante. No Egito a gente fazia isso. Quando nascia uma criança, a primeira coisa que a gente fazia era evocar a consciência ou fazer uma regressão, para ver quem é que estava ali. Se era um simples operário, que eles chamavam de um pária, ou se era
um ser de maior, né, envergadura, para saber o que fazer. Dependendo, o filho era seu, mas tirava de você e já ia receber uma educação lá com os mestres, etc. E você já sabia que era a condição. Ninguém estava tirando o seu filho, estava já aproveitando para que ele já tivesse um impulso maior e não perdesse tanto tempo. Podemos encerrar? Quer perguntar mais alguma? Eu gostaria de compartilhar uma experiência minha. Vamos lá. Foi o primeiro despertar na intromissão, no final. Eu sei, antes da experiência da Ivanilde, eu fui palestrar em Sabino. Na mesma época que eu palestrei lá em Cafelândia, lá na cidade da Lúcia e da filha da Lúcia. Como que chama a filha da Lúcia? Isabela. E ela nunca tinha ido numa casa espírita, segundo ela. E foi a primeira palestra que ela assistiu, e daí nunca mais ela deixou. Agora você conta o resto da história e depois fala da sua experiência. Isso mesmo. Eu fui convidada pelo meu irmão, sempre muito católica, de fazer leituras na missa já. E aí eu recebi esse convite. Vamos lá, não conhecia Sebastião. Fui procurar no YouTube quem era o Sebastião. Aí vi uma palestra, eu vou, né, para conhecer. E chegando lá, Sebastião com aquela acolhida já, né, como todos conhecem, né? Aí eu vi a palestra, parece que tudo que ele falou da simplicidade, da vida na roça. Eu lembro da receita de milho que ele contou, tudo era assim, foi para mim. E aí também no final mais um abraço, e aí eu não parei mais. É assim, eu sempre vou, eu dou um jeito de... Assim. E na primeira despertar da consciência, que esse meu irmão me convidou também, vai ter lá em Promissão. Eu fui. No final, você pediu para todos fecharem os olhos, e lá no palco você falando, assim, na minha mente veio vários rostos, como se fosse passando. E depois eu vi assim, são meus, ninguém falou nada, assim, mas são meus. Eu tive essa percepção de, assim, uns eram mais agradáveis, né, assim, o semblante mais agradáveis, outros não. Eu fiquei isso assim comigo, acho que contei para alguém lá em Sabino só, e estou falando agora. Algumas personalidades minhas. Umas mais rebeldes, umas mais mansinhas. Isso mesmo. Masculino, tinha feminino, mas algo me disse que era eu mesmo. Eu não sabia que era tanta gente assim. Foi isso. Foi essa experiência que eu tive, e aí ficou aí. Aí eu já abri os olhos, fiquei meio assustada e acabou. Obrigado, querido. Mais alguém quer? Então a gente pode ser o nosso próprio anjo da guarda? Pelo menos Né? é o que eu identifiquei. O anjo da guarda, o mentor, o guia, pelo menos o Leon Denis confessou. O Jerônimo de Praga foi o meu mentor durante 50 anos. E Jerônimo de Praga era ele na encarnação anterior. Então eu tenho certeza disso. E ele falou isso, e vários outros narram a mesma coisa. Porque não seria justo, se você tem alguém mais experiente dentro de você, por que você vai terceirizar para outro? Nós temos os parceiros espirituais, sim, as almas afins. Não estamos falando que não tem. No caso de Emmanuel, Chico, né, Divaldo e Joana, nós sabemos que Divaldo é filho consanguíneo de Joana, lá mais para trás. Então, Joana não é, no que nós falamos, a consciência, o mentor dele de fato. O mentor dele é a consciência dele, ela é a parceira
né, que veio dar um impulso. Mas se é filho, de repente, o espírito pode fracionar e ter o próprio filho como uma parte de si mesmo. Quem fala isso é um cientista, mais um maluco, né, para a pleia de Sérgio Felipe de Oliveira e outros. Ele chama Michio Kaku, ou Michio Kaku, se vocês for procurar. Tem um livro dele que chama Mundos Paralelos. Ele fala que a árvore genealógica inteira pode ser um espírito único. Você é a sua sogra, sua nora. Aí você está brigando com o povo, você está brigando com você mesmo. Aí você namora com... O que você está namorando é também você, do seu próprio clã. E aí a gente quer... Então a gente reza pro anjo da guarda, a gente reza pra gente mesmo. Tá rezando, E a gente pede pra gente mesmo. e a própria Pensando nisso, Celina. Vamos pedir, Exato, no primeiro livro, Joana fala isso. Ore para o seu eu superior, é o anjo da guarda, para que ele se fortaleça, né? Peça para ele ser mais, se capacite um tanto mais, para que a gente possa ir no embalo. Né? É o domínio de você mesma, né? Exato. A Nilva falou para rezar para o superior. Eu tinha conhecimento dele, mas não rezava tanto assim para ele, não. Aí o dia que eu contei para ela que ela estava pedindo não sei para quê, eu pedi para você. O Sérgio Felipe de Oliveira fala isso. Ele fala, numa reunião mediúnica, o primeiro espírito que nós devemos receber é o nosso. Eu tenho que saber o que tem dentro de mim. Senão eu vou pedir para você resolver o que às vezes eu já tenho a informação. Se eu faço, eu cresço. Se eu terceirizo para você, atrofia o meu próprio conhecimento. Respira com suavidade, bem tranquilo. E agora, Ivanildo, se vier vários rostinhos, deixa vir. Tá? Fique tranquilo. Então vai inspirando com suavidade, expirando. E pode e deve perguntar ao seu anjo da guarda, que agora você já sabe quem é, o seu orientador espiritual, a sua consciência. Como Paulo de Tarso perguntou, o que queres que eu faça para ser mais feliz, mais sereno, mais saudável, mais feliz? Inspira-me ou intua-me, ajude-me a crescer. E conforme nós vamos inspirando, cientes e conscientes que uma infinidade de seres que passaram por vários estágios da natureza estão entrando junto com o ar, como se as moléculas do ar fossem espaçonáveis e uma infinidade de energias, de vitalidades, de essências vem vitalizar os nossos corpos, pacificar nossas emoções, nossos sentimentos, melhor estruturar nossos pensamentos, enriquecer nossas inteligências, tanto a parte intelectiva, emotiva ou espiritual, fortalecer e reorganizar os nossos corpos, da mente ao físico, que são nossos veículos de expressão. E nesta interação com a vida, pois segundo Allan Kardec, um pensamento nos conecta com todas as nossas vivências, ou nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Todos os seres que já fomos, que já animamos. E nos coloca em conexão com todos os seres dentro de um mundo, dessa consciência maior da qual fazemos parte, a quem chamamos Cristo. E com todos os seres em todos os mundos, nessa consciência macro, nesse arquiteto cósmico a quem chamamos Deus. E se o pensamento for bem direcionado,
Segundo Joana de Ângeles, Deus multiplica 100 ou 1000 vezes a mais a possibilidade de ser concretizado algo para a nossa paz, para o nosso equilíbrio, para a nossa plenitude, felicidade ou saúde integral. Inspirem, imagine o energismo que está invadindo cada fragmento desse lar. Para quem tem hora de ver, perceba a grandiosidade da Alicia, que está do nosso lado desde quando saiu do corpo. E vai imaginando os vossos lares sendo imantados dessa energia divina, vossos trabalhos, vossas famílias, vossos amigos, tudo e todos os seres que de uma forma direta ou indireta estão conectados a vocês. Pois, em realidade ou em sentido profundo, somos todos um. Somos células do corpo do Cristo em nosso planeta. E, quiçá, átomos do Cristo que governa o sistema solar. Partículas subatômicas de quem governa a galáxia, ou até infratômica de quem governa o universo. Somos deuses para os nossos átomos e átomos para os construtores de mundos. Que a paz do Cristo, a paz de Deus, de Nossa Mãe Santíssima e de todos os nossos amigos espirituais e todos os estados de nossa consciência e todos os elementos elementais que compõem os alicerces da natureza e as nossas roupagens psíquicas, emotivas, biológicas, mentais, que nós usamos para a nossa evolução. Deus nos abençoe sempre. Gratidão infinita por este momento. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.